Estamos no ar, esse é o Direto do Paddock, nesta quinta-feira, antes do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. E o Direto do Paddock é um oferecimento de Mint. Invista em Bitcoin na Mint e conte com 4 décadas de solidez do Banco BTG Pactual. Baixe o aplicativo agora, aqui no QR Code que você observa e também na descrição, no link da descrição aqui do nosso canal. E vocês observam, eu estou muito bem acompanhado mais uma vez, segundo o Direto do Paddock que eu faço seguido, e a segunda vez que eu estou acompanhado da nossa gloriosa Isa Fernandes e da Lívia Andrade Veiga. Ele ama o Lívia Andrade. O Andrade, eu ainda vou fazer o seu nome pegar como Lívia Andrade, e a outra Lívia Andrade vai ter que mudar o nome dela, até porque eu sei que você é muito mais importante do que ela. Sem puxar saco. Agora, falando ao que viemos aqui, sem papo paralelo, Max Verstappen. Todo mundo aqui durante essa semana falou sobre o futuro do atual tetracampeão mundial de Fórmula 1. Teve ex-piloto falando que, inclusive, cravando que ele vai cair fora da Red Bull, mas aparentemente, Lívia, ele negou isso, né? Falou, diferenciou algumas coisas, especialmente sobre a revolta dele com o carro versus aquilo que ele sente no dia a dia. Explique para a galera que nos acompanha nesta tarde de quinta-feira. Bom, o Verstappen, ele levantou essa lebre, assim, acho que atrás da orelha, né, do Helmut Marko. Ele recentemente falou que eles estão com medo dele sair, que eles precisam melhorar o carro. Teve uma suposta briga ali com o empresário do Verstappen e o Helmut Marko no último final de semana, mas ele falou que não sabe nada, que quer continuar trabalhando, quer melhorar o carro, tá focado nisso. Depois ele vai pensar alguma coisa sobre o futuro. Lembrando que ele tem um contrato garantido até 2028, né? É que todo mundo cada vez mais aposta menos que ele vai cumprir esse contrato até 2028, até porque ele parece, com todo respeito e eu desculpe a palavra, de saco cheio. Sim. Né, da Fórmula 1, das coisas, por mais que esteja ganhando, né? Exatamente, né? O que ele fala aqui exatamente? Honestamente, todo mundo está falando sobre isso, sobre os rumores, né? Sobre essa saída, menos eu. Só quero focar no meu carro, trabalhar com as pessoas da equipe, e é a única coisa em que eu penso na Fórmula 1. Ele aqui ressalta isso, né? Ele tá bravo com o desempenho do carro, sim, mas não com a equipe. Exatamente. Isa, e aí? Você acha que é uma cortina de fumaça? Você acha que realmente ele vai meio que só tirar um pouco do foco para esse assunto não ser levado agora? Primeiro, oi para todo mundo que está assistindo a gente. É isso aí. Então, Eric, essas situações contratuais, elas são sempre muito complicadas, né? Porque as coisas acontecem por baixo dos panos e quando o assunto vem à tona, todo mundo tenta disfarçar, fala que não é isso bem que está acontecendo. E aí chega no meio do ano, no fim do ano, a gente tem as verdades sendo ditas. Os breakings, as bombas, tudo acontecendo e caindo no colo de todo mundo, né? Mas que o Verstappen tá de saco cheio, isso a gente sabe, ele não tá conseguindo, né, segurar a onda. E eu não falo de um jeito ruim, mas é muito cristalino na cara dele que ele não tá contente com o que tá acontecendo, ele não tá feliz. Mas a gente precisa entender o quanto isso prejudica ele, o quanto isso tá incomodando ele ao ponto dele realmente querer sair e não cumprir esses mais 2 anos, né, 3 anos que ele tem aí com a Red Bull. Ele vai tentar minimizar o máximo que ele puder, né? Vai tentar abafar esse tipo de situação, até porque ele sabe que é um momento que a Red Bull não precisa de mais polêmica, de mais crise. Então, também tem esse lado de tentar, né, deixar os problemas envolvendo ele e o que ele vai fazer para o futuro ou o que ele vai fazer em relação à equipe para depois. Ele tá tentando, né, como sempre, e é algo que ele de fato faz, é focar na pista e tentar extrair o melhor dos resultados. Mas vamos ver, né, se no fim do ano não chega um breaking aí pra gente. Vamos ver. O desempenho no Bahrein realmente ficou muito abaixo, né, tanto que a Lívia citou aí a discussão entre o empresário do Verstappen e o Helmut Marko. O Helmut Marko até numa situação ali meio passiva, né, coisa que é difícil você ver o Helmut Marko sempre muito ativo ali, né? Agora, vale lembrar que para esse fim de semana também você pode acompanhar no motorsport.com, no nosso site também, algumas atualizações previstas para o RB21, carro da Red Bull,
para Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Basicamente, mudanças na parte de baixo ali do assoalho, que pode trazer ali algum tipo de conforto a mais aos pilotos, um pouco mais de desempenho. Não creio que vai ser algo muito significativo, mas uma primeira parte de atualizações. A Red Bull ainda vai contar com novidades também para o GP de Miami e depois também para o GP da Emília-Romanha em Imola. Isa, vou aproveitar você, diga. porque assim, a especulação principal é que o Verstappen possa ir para a Aston Martin. Só que a Aston Martin, neste momento, conta com o filho do dono e Fernando Alonso, né? E o Alonso comentou essa possibilidade de ou ser substituído por Max Verstappen ou tê-lo como como companheiro de equipe, que eu acho que seria fantástico. Uhum. Uma equipe com Fernando Alonso e Max Verstappen, né, seria muito legal, a Fórmula 1 só ganharia. Pois é, e o próprio Alonso, né, ele fala que esses rumores são muito bons para Aston Martin, né? Porque você vê o Verstappen sendo especulado na Aston Martin, isso coloca a equipe num patamar de uma importância muito grande, né? Porque as especulações, obviamente, do Verstappen dessa saída da Red Bull aparece talvez ali uma Ferrari, a Mercedes, então nem se fala, é o que mais tem aparecido como um possível destino. E aí do lado você tem a Aston Martin, então isso valoriza muito a equipe nessa história toda. E aí o Alonso falou, né, ó, o Max é uma ameaça para minha vaga? Não, não acho que é. Em primeiro lugar, até porque eu tenho um contrato, né, para o ano que vem com a equipe, mas os rumores acontecem e, de certa forma, eles são muito positivos pra gente. E aí ele fala, olha, se eu aceitaria o Verstappen como companheiro de equipe, sim, com certeza, mas é muito improvável que isso aconteça. É muito difícil acontecer, também acho, mas seria... Da mesma forma que nós nos permitimos sonhar com o Lewis Hamilton para a Ferrari, lembra? Não, não vai rolar, não, é difícil, não. E de repente, né, inclusive com alguém desta sala que deu em primeira mão que ele sairia da Mercedes, daqui a pouco vamos falar sobre os furos jornalísticos também, mas a gente viu Lewis Hamilton vestindo vermelho. Uhum. Eu acho que até pela questão da idade do próprio Alonso, a gente não vai conseguir, né, ver essa dupla, que seria muito legal. Então, mas sonhar, como diria aquele velho samba, Não custa nada. não custa nada. Ó, os dois aqui você vende samba, né, samba enredo, anos 90, isso aí. A gente tá por dentro de tudo aqui. Eric, Gabriel, Isa Fernandes e Lívia Veiga são cultura. É isso aí. Olha só, agora vamos nesse daqui, Jeff. Eu tenho um recado muito importante para você, porque quem avisa amigo é. Você que curte velocidade, o mundo dos investimentos também está super acelerado. A Mint, e aí eu vou até soletrar aqui, a Mint é MYNT, é a plataforma de criptomoedas do Banco BTG Pactual. Então agora você pode investir em Bitcoin e outras dezenas de criptomoedas com a segurança do maior banco de investimentos da América Latina. Já pensou? Baixe o aplicativo agora na sua loja de apps favorita. E olha só, aproveite aqui, ó, QR Code para você, link na descrição, não tem desculpa. Fica a dica, quem avisa amigo é. Vamos seguindo aqui com o nosso Direto do Paddock, porque também Gabriel Bortoleto foi assunto nesta quinta-feira. Ele conversou com os jornalistas, né, e também, antes até desta quinta-feira, ele já havia batido um papo com o nosso grande Oleg Karpov, do motorsport.com Global, né, numa entrevista bem legal, bem completa, que você acompanha no nosso site. Mas parece que ele falou de um outro piloto, né? Quando perguntado sobre essa questão do momento atual dele, né, Lívia? Uhum. Ele pegou como exemplo paralelo aí algo que eu acho que até foi bem interessante, um assunto, um tópico até que bem interessante dele ter falado, né? Exatamente. Recentemente ele foi comparado ao Charles Leclerc, que tem um início de carreira muito parecido, e agora ele mesmo meio que se comparou ali com o George Russell, né? Falando sobre o início da carreira, os dois venceram a Fórmula 3, venceram a Fórmula 2 e agora estão na Fórmula 1. E os dois começaram por uma equipe que não era a melhor do grid. Nossa, a Williams do Russell era sofrida. tenebrosa. Exato. Ele começou ali na Williams, né? E agora o Bortoleto tá lutando contra essa Sauber. Então ele se compara, né? Vê ali que ele vai
pode ter uma oportunidade de crescer, de ser chamado para uma equipe maior, que ele só precisa ter paciência, que ele precisa entender esse mundo, precisa entender como que o carro funciona, o que ele precisa fazer e como que ele vai ter esse sucesso, né? Vai chegar a esse sucesso. Eu lembro muito bem porque todo mundo apontava o Russell como um futuro campeão, um cara que poderia se dar muito bem na Fórmula 1, mas ficava ali sempre atrás, Sim. né? Então, quando ele vai fazer aquela corrida substituindo o Lewis Hamilton por causa que o Hamilton estava com Covid, que ele quase ganha a corrida, se não fosse a própria Mercedes, ele poderia ter vencido uma corrida na sua estreia na Mercedes, né? E aí ele é visto ali e fala, realmente o carro emperra muito o potencial. Tem talento ali. Tem talento ali. Né? Agora, foi interessante essa semana, né, para o Bortoleto, né, Isa, porque ele é comparado com a sua maneira ali, né, de lidar com o Charles Leclerc, que o diretor da Sauber fala, e ele fala sobre o George Russell. São dois pilotos, né, que venceram, em tese, com outros nomes, mas também Fórmula 3, Fórmula 2 no seu primeiro ano, e agora é esperar, né? Tentar ver se ele evolui um pouquinho mais, até para a pressão ali dar também a mainada. Né? Ou seja, Bortoleto numa equipe de ponta daqui a 2, 3 anos. Aí, Quem ó, sabe? futuro sendo escrito na nossa frente. Deus te ouça. E agora só falta alguém compará-lo também ao Oscar Piastri. Aí É a única pessoa que falta pra fechar aí a a lista. trinca. Chico, exatamente. Mas é isso. Então, Bortoleto, vamos ver, falando, né, sobre essa questão desse momento, que não é fácil, né? Ele não se vê pontuando, não se vê brigando, por mais que ele quisesse, e todos nós, né? Então, vamos observar. Agora, o Russell, falando do Russell, citado por Gabriel Bortoleto, ele também falou sobre o atual momento da McLaren, porque muita gente, até o próprio Norris, não gosta muito de quando ele fala que a McLaren está muito à frente, mas o que o Russell falou sobre a equipe papaya, Lívia? Mais uma semana, né, o Russell falando que a McLaren tá muito à frente, que eles não são os rivais de fato. Inclusive a Ferrari chegou a falar isso, né, que eles estão muito, muito à frente, que vai ser difícil alcançar. Mas o Russell, ele fala que acredita que eles vão dar mais um passo à frente agora nesse final de semana, né? Eles que a McLaren? A McLaren vai dar um passo à frente, né? Que a Mercedes tá tentando, a Mercedes conseguiu bater ali de frente, né? Mas ainda tá a Ferrari, Red Bull e Mercedes e a McLaren lá na frente. Mas ele acredita que essa disputa vai ficar um pouco mais equilibrada aí pra frente. Ele disse também que eles poderiam ter feito 1-2, né, a dobradinha, Sim. em todas as corridas do ano até agora. Exato. O que me parece uma verdade. Uma alfinetada ali, né? Mas eu acho que assim, querendo ou não, um jogo psicológico. Você, assim, o Russell, ele tem razão, mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele joga toda a responsabilidade Nas costas dos pilotos. dos pilotos, da própria equipe, Sim. né? Então, é a equipe que está sendo monitorada, olhada, é o alvo De perto. de todo mundo. Exatamente. E aí, quem aguentar... Exato. Recentemente eles até falaram, né, que agora eles têm um alvo nas costas. Tá todo mundo olhando ali, tá todo mundo querendo copiar o que eles estão fazendo, né? Porque é uma coisa quando você é franco atirador, você não tem pressão, você pode crescer. Sim. É o que aconteceu com a McLaren nos últimos 2 anos. Sim. E agora você é a referência, ferrou. Já tá todo mundo olhando, agora vai ter que se virar. Né? Porque já dizia o velho sábio, né, chegar ao topo é fácil, o duro é continuar. Hoje ele tá topo. cheio de referências, Eu né? tô, e vocês não viram nada fora do ar aqui. Fora do De ar, fato. de fato, né? Então, é isso. Agora, falar em topo, falar em referência, nós vamos falar aqui sobre uma notícia que surgiu na tarde desta quarta-feira no motorsport.com. Você leu primeiro sobre essa notícia no motorsport.com por conta do trabalho jornalístico da nossa querida Isa Fernandes. Isa, Diga. tem um piloto da Fórmula 1, ele é reserva, mas é da Fórmula 1, Tá lá, não tá? e que vai fazer a sua estreia pela Fórmula E, né? Exatamente. O Felipe Drogovic foi o escolhido, né, pela Mahindra para substituir o Nick De Vries na etapa no EPRIX de Berlim, que acontece ali no fim de semana dos dias 11, 12 e 13 de julho, porque o De Vries tem contrato também com a Toyota no WEC
e ele vai estar aqui nas 6 horas de São Paulo. E aí perguntaram, mas por que, né? Então, o De Vries não corre o EPRIX e eles não colocam o Drogovic para correr no WEC? Porque o contrato do De Vries, o principal, é com a Toyota no WEC. Então, se ele precisa se ausentar de algo, ele tem que se ausentar da Fórmula E e não do WEC. Então, o Drogovic estava testando ontem na Espanha com alguns mecânicos da Mahindra, ele estava lá no carro e, bom, aparentemente os testes foram só ontem. Hoje ele postou ali já uma foto dentro de um avião, deve estar indo, né, para cumprir seu papel como reserva da Aston Martin, mas é isso, ele foi então escolhido pela Mahindra para substituir o De Vries no EPRIX de Berlim em julho. Vale lembrar que o Drogovic, quando foi chamado para fazer testes na Fórmula E, sempre foi muito bem, né? Se adaptou muito bem ao carro. Uma coisa que o Guilherme Longo, na nossa redação, até lembrou, né? A partir dessa corrida, o Drogovic vai quebrar uma sequência aí, um jejum de não correr. A última vez que ele correu de monoposto, competitivamente, né? Foi justamente no término da temporada da Fórmula 2, na qual ele se sagrou campeão. Então, temos aí um longo hiato sem Felipe Drogovic num carro de monoposto, mas eu acho, até pelos testes que ele fez, né, vai se adaptar rapidamente. O programa da Fórmula E é bem curtinho, né, pela natureza da categoria, mas eu acho que dá para ele fazer um se vira nos 30 aí, quem sabe, caso realmente, efetivamente, não dê para ele ter uma vaga na Fórmula 1 ou na Cadillac ou na própria Aston Martin, a Fórmula E vira uma opção a partir da próxima temporada. Tem mais alguma coisa para a gente acrescentar aí? Acho que é isso por hoje. É isso. Então você acompanha toda a cobertura do GP da Arábia Saudita neste fim de semana, tanto no motorsport.com, nas redes sociais e também aqui na Motorsport TV Brasil. E vale lembrar também que o Direto do Paddock é um oferecimento de Mint. Invista em Bitcoin na Mint e conte com 4 décadas de solidez do Banco BTG Pactual. Mais uma vez, falo aqui para você baixar o aplicativo agora. Utilize o QR Code que está na sua tela. Caso você esteja ouvindo, também dê uma busca ali. Você vai se dirigir à loja de aplicativos, sua loja de aplicativos preferida, e vai contar com este grande serviço da Mint, Mint MYNT. Tá legal? Muito obrigado, Olivia. Muito obrigado a Isa. Amanhã, sexta-feira, depois do segundo treino livre, nós estaremos aqui ao vivo, analisando, debatendo, tretando sobre aquilo que aconteceu nos 2 treinos livres da Fórmula 1. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.